Olá a todos que estão nos assistindo aqui no InteractCast. Estamos aqui no nosso 11º episódio, mais uma vez com uma indústria sediada aqui no município de Indaiatuba, no Distrito Industrial, e estamos aqui com representantes da INE, Indústria Hidráulica e de projetos hidráulicos para a indústria, né? E hoje estamos aqui com o Rogério e o Samuel, né? E vou pedir para vocês se apresentarem um pouco para quem está nos assistindo. Qual o cargo de vocês dentro da INE? Por favor, apresente-se. Posso começar já? Vamos lá, é o Samuel. Samuel Andrade, eu sou coordenador de sistemas hidráulicos dentro da INE. Minha função, apesar de trabalhar no departamento comercial, eu tenho uma função de dar apoio técnico para todos os departamentos da empresa, cuidando dos projetos, desde a concepção de um orçamento, execução e até lá na frente numa possível pós-venda. Bastante trabalho. Era bem atarefado. Legal, bom, eu sou o Rogério Nunes, prazer, Fábio, prazer estar aqui com vocês. Sou responsável comercial da INE do Brasil, trabalho há 11 anos na INE. E a parte comercial é uma das etapas de uma indústria, né? Como vender, como representar os nossos produtos perante ao cliente, é o que a gente faz, tanto eu quanto o Samuel. Sim. Bom, a INE está presente no mercado há mais de 50 anos, né, mundialmente falando. E aqui no Brasil, a presença dela começou quando? Bom, a gente chegou em 2010, Fábio, no Brasil. A INE completou 15 anos, né? Vai completar, na verdade, 15 anos, agora em 2025, então temos 15 anos em Indaiatuba. A INE, quando veio para o Brasil, sempre a nossa sede foi da. Certo. E qual foi o motivo que a INE imaginou assim de ter uma presença nacional, né, dentro do Brasil? Bom, a INE, como você bem comentou, completou 50 anos e a nossa história ela começa na indústria, né? Ela começou na indústria há 50 anos atrás. E essas indústrias, ao longo desses anos, a gente desenvolveu clientes na Europa. E um desses clientes, né, parte desses clientes veio para o Brasil alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, e convidou, né, a INE para participar desse projeto. Então a INE pensando, né, em fazer um atendimento local, regional, vamos colocar assim, no Brasil, a gente veio acompanhar os nossos clientes que eram, à época, oriundos da Europa. E depois desenvolvemos aqui o mercado. Sim, sim. A planta daqui de Indaiatuba, ela é fábrica mesmo? Vocês fazem importação? Como é que funciona? Qual é a atividade nacional? A INE, aqui em Indaiatuba, a gente tem a parte de importação, né? Porque apesar de a gente ser uma empresa que gosta muito de projetar, de vender e fazer projetos, né? A gente também tem a nossa parte de spare parts, né? De revenda de peças de sistemas hidráulicos. E grande parte desses sistemas a gente importa. Tem produtos que a gente faz aquisição nacionalmente, com bons contratos, mas uma grande parte é importação. Ou seja, a gente é tanto um importador como uma fábrica aqui dentro. Certo. A presença nacional da INE não é só aqui em Indaiatuba, correto? Não. A bom, a nossa sede é em Indaiatuba, mas nós temos filiais, né, em outras partes do Brasil. Então, uma das nossas filiais é em Minas Gerais, em Lagoa Santa, para atender todo o mercado mineiro. Outra filial que nós temos é em Joinville, para atender todo o sul do país, né, no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E agora, né, ano passado, inclusive, Fábio, nós inauguramos o nosso Service Center, que é no Nordeste. A gente foi para o Nordeste, atender a região do Nordeste. Nós estamos em Parnamirim, que é Grande Natal, e lá é um centro de serviço, ok? Onde a gente tem também fabricação, nós temos aí média de reposição, de best de reposição e reparos. Muito interessante. Quais os principais segmentos que vocês atendem? Bom, aí ele tem duas divisões, duas linhas de negócio, vamos colocar dessa forma. A indústria e energias renováveis. Dentro da indústria, tem diversos segmentos, alguns exemplos, Fábio, seria mineração, siderurgia, hidroelétrica, papel e celulose, inclusive o agro. E indústrias renováveis, vamos colocar dessa forma, nesse caso no Brasil, a eólica. Aí é uma referência global nesse segmento e no Brasil não é diferente.
aí te dando um pouco mais de dado na energia renováveis, eólica. A Eni hoje, né, tem aí uma participação expressiva. A gente começou 3 décadas atrás esse segmento. Então, é onde a gente tem aí os nossos negócios, né, nesses dois segmentos. E a fábrica, a planta daqui de Indaiatuba é focada na parte hidráulica. Isso. A fábrica de Indaiatuba, ela vende todas as soluções que a Eni Group possui. Ela é independente para esses dois segmentos, tanto para a indústria quanto para energias renováveis. Então, a gente tem aí diversos tipos de produtos, soluções, como meu colega Samuel falará em breve, mas a nossa fábrica em Indaiatuba, ou a estrutura no Brasil, está preparada para atender. Qual que é a importância dela, vamos dizer assim, por que Indaiatuba? Né? Bom, Indaiatuba, ela surgiu pensando, primeiro, na geografia. Indaiatuba é uma cidade onde a época quando a gente começou a fazer estudo, perto de aeroporto, perto de rodovias, e vai escoar, exatamente, para escoar a nossa produção, os nossos projetos, né? E também nós tínhamos um parceiro, à época, em Campinas. Quando a gente veio para o Brasil, tinha um parceiro que já estava em Campinas, inclusive foi o parceiro que nós adquirimos, né? Compramos. Então, a gente ficou próximo desse parceiro, lógico, e aí por isso da seleção da Indaiatuba. Certo. E mais uma pergunta na questão da posição global da empresa e essa questão da presença nacional, né? Qual que é a estratégia que a Eni viu em ter realmente uma presença física dentro do Brasil? Qual que é a importância do Brasil para a empresa? Bom, a Eni do Brasil, dentro da Eni Group, é uma filial muito importante. O que eu quero dizer com isso? O Brasil é muito importante para a Eni. A diversidade que nós temos aqui, Fábio, na indústria e também na indústria de renováveis, ela combina muito com as soluções que nós fabricamos. Então, a importância do Brasil, de tudo que nós temos aqui, em termos de opção de vender os nossos produtos, ela realmente torna a Eni do Brasil uma peça-chave dentro da Eni Group, sabe? Referente à estratégia. Então, as nossas estratégias na América Latina passam pelo Brasil, inclusive os países que a gente atende daqui do Brasil, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? Primeiro pela geografia e segundo pela estrutura que foi criada aqui no Brasil. Certo. O atendimento na América Latina, a base estratégica é o Brasil, para atender a América Latina. Exatamente. Hoje, tirando o México, porque o México a gente criou recentemente, né? Uma estrutura no México. Antes o Brasil atendia o México, ok? Então, criamos a consultores. Nós estamos falando de 3 anos atrás, recente, a gente viu uma oportunidade de ficar mais próximo dos clientes no México, então abrimos uma filial no México, ok? E aí os outros países, né? Os outros países a gente atende pelo Brasil, então o Brasil é o responsável. A gente pode dizer que hoje é a América Latina, mas pensando mais no Mercosul, são países que o Brasil faz atendimento. Certo. Bom, Samuel, eu queria perguntar para vocês qual que é a questão de inovação tecnológica nos sistemas hidráulicos que a Eni traz para o mercado. Bom, pensando em inovação, a Eni é uma empresa que ela é muito preocupada com isso, né? Sempre está a par do que está acontecendo, das boas práticas, até porque o mercado onde a gente efetua a liderança, que é o de energia renováveis, né, exige muito isso da Eni. Dando um exemplo, lá na Espanha, onde fica a nossa matriz, nós temos um laboratório, temos uma estrutura exclusiva para desenvolvimento de novos produtos. É claro que quando a gente fala de sistemas hidráulicos, de hidráulica, eu sempre falo hidráulica óleo, né? Porque às vezes o leigo confunde com hidráulica água. É um segmento que, no transcorrer dos anos, ele tem pouca evolução tecnológica. Mas ainda assim a gente está sempre preocupado principalmente quando a gente fala de óleo, né, de sempre aplicar as boas práticas, principalmente voltando para a energia renovável, energia verde. Sim, os projetos vêm da matriz
espanhola, os projetos, ou vocês desenvolvem projetos aqui para o mercado nacional? Tem diferença de mercado também, europeu, sul-americano? Sua pergunta é muito boa, Fábio. Na verdade, existe duas vertentes, né? A gente tem acordos globais feitos lá na Europa, onde boa parte deles vem o projeto executado da nossa engenharia na Espanha. E a gente tem, como a gente já, a partir do momento que a gente se instalou no Brasil, a gente tem a nossa engenharia nacional, onde a gente atende todos os outros segmentos, projetando, desenvolvendo soluções aqui 100% do Piniquim, 100% brasileiro. Tem questão de legislação também, nessa questão hidráulica? Tem, por exemplo, regulamentação, uma coisa nesse tipo também? Na verdade, Que difere daí também no mercado? Então, sim, na verdade a indústria é sempre voltada e pautada por legislações, né? Então, quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando a gente faz um sistema hidráulico para movimentar uma prensa, onde existe riscos de acidente, é claro que a gente é responsável por uma parte da máquina, que seria o sistema hidráulico, mas ainda assim a gente é obrigado a atender diversas normas. Hoje, a que é mais falada é a NR12, né, voltada para a segurança. E como é que é a parte de teste? Por exemplo, vocês, o suporte técnico, como é que funciona essa parte? Vocês tá aqui presente no Brasil, é uma vantagem mercadológica para vocês? A parte de teste é interessante porque a Ine, hoje, ela é uma empresa que testa 100% de tudo que ela vende. A gente não trabalha com amostragem. Cada projeto, cada cilindro hidráulico, cada unidade hidráulica que sai da Ine, ela sai testada com um documento, com gravação de teste, e quando a gente entrega um projeto, a gente fornece para o cliente a gente chama de databook. Esse databook contém todo o histórico do projeto dentro da Ine. Além dos documentos como desenho, layout, diagrama hidráulico, diagrama elétrico, tem toda a rastreabilidade de matéria-prima, compra, tudo relatórios de teste, que é um pouco voltado à sua pergunta. Então a gente cuida muito disso, a gente cuida muito da rastreabilidade, até porque, como a gente fala de projeto, né, o cliente muitas vezes, depois de anos, precisa de uma manutenção, de uma reposição de peça, então a rastreabilidade nos ajuda a saber cada detalhe da máquina para prestar o suporte para o cliente no transcorrer dos anos. A questão de, você comentou que a tecnologia hidráulica não muda muito. Qual é o parâmetro que vocês usam para medição? Por exemplo, medição que eu digo no sentido de durabilidade, que é o diferencial dos projetos, resistência, qual que é o parâmetro, né, de qualidade que vocês usam? Na verdade, o que puxa tecnologicamente a hidráulica para frente é muito mais voltado, por exemplo, à economia de energia. Então, se a gente pegar lá na década de 40, 50 para hoje, um exemplo são as bombas. As bombas cada vez vêm se moldando, vêm melhorando no sentido de consumir menos potência, consumir menos energia elétrica. Então, isso pauta um pouquinho. Mas, por exemplo, em termos de durabilidade, desde os primórdios da hidráulica, ela sempre foi sempre foi muito robusta, sempre foi muito voltado para bagaceira. Isso, você viu, por exemplo, máquinas em indústria de mineração, onde é muito severa a aplicação, muito pó, muita sujeira, a hidráulica sempre se comportou muito bem. E ela não pode falhar também, né? Porque se falhar num processo desse, para a indústria. Para a indústria. E a gente fala muito de mineração porque é muito severo, sujo, mas aí a gente vai para estamparia, indústrias automotivas, entre outras, inclusive a eólica, onde a gente tem um mercado grande, se encaixa nisso. E como é uma coisa assim, vamos dizer assim, muito personalizada, talvez, projeto a projeto, como é que vocês fazem essa venda? Como é que vocês trabalham com os clientes? É caso a caso? Tem algumas soluções já, vamos dizer assim, pré-moldadas? Como é que funciona? Nós temos clientes que fazem aquisição dos sistemas que a gente chama de seriado, que a gente faz o projeto de uma vez, aprova e sempre fornece aquele conjunto.
porque a máquina dele é sempre igual. Mas a grande maioria dos clientes do setor industrial, cada projeto é um projeto e possivelmente a gente vai fornecer e não vai executar ele mais. Então o cliente, por exemplo, ele chega para a INE e fala: INE, eu preciso fazer um movimento em tanto tempo ou em X velocidade e executar uma força de tantos kgf e preciso ter 2, 3, 4 movimentos, várias velocidades, e em cima disso a gente monta um pré-projeto para transformar isso em custo, né, e venda, e depois de concluída a parte comercial a gente desenvolve 100%. Lead time de um projeto, então, não é uma coisa assim rápida, né? Qual que é o tempo que vocês trabalham? Você sabe que esse é o grande diferencial da Indie no mercado nacional, né? Hoje a gente consegue desenvolver projetos que a gente chama de em curto prazo. É claro que às vezes a gente fica limitado a um determinado componente bordado que demora para chegar. Mas como a Indie ela tem um estoque gigantesco, e hoje em torno de 60 milhões de reais, a grande parte dos projetos a gente consegue, desde a sua concepção, usar 100% do nosso estoque. Então, hoje um projeto... Isso padrão também, vamos dizer assim, de custo, esse estoque aqui presente, barateia os projetos também. Para ter o projeto, nos torna mais competitivos com prazos menores. Então, respondendo a sua pergunta anterior, hoje um projeto padrão, aí, sem grandes especialidades, a gente projeta em 20 dias... Bom. E fabrica de 60 a 90 dias. Uma coisa recorde, vamos dizer assim. É bem rápido. E questão, vamos dizer assim... Eu queria dar uma cutucadinha na nossa concorrência. A gente cumpre. Então, a gente vende com aquele prazo e entrega com aquele prazo. Salvo alguma coisa que possa acontecer no intermeio, alguma mudança de projeto durante o desenvolvimento. A INE ela é muito qualificada nesse ponto de atendimento de prazo do cliente. Então, era isso que eu ia comentar agora, que ninguém está nadando sozinho, né? E concorrência de mercado é o diferencial das empresas que vocês trabalham, realmente em questão de prazo de projeto. É basicamente isso que manda. Na verdade, não é só isso, não. A gente, além de ter um prazo diferenciado, nós temos uma qualidade muito boa e os clientes gostam muito do produto que a gente entrega. A gente brinca que a gente é um grande em termos de tamanho, mas se comporta como um menor, ou seja, a gente consegue se moldar. Às vezes o cliente tem uma urgência grande, a gente consegue adequar isso e atender as expectativas. Legal. Nós temos aí, Fábio, para reforçar um pouco, 3 pilares, né? Um pouquinho do nosso diferencial, né? Quando a gente vai para o mercado. São 3 pilares. Nós somos competitivos, Fábio. E competitividade não quer dizer só o melhor preço. Ok? Aliás, nem preço acaba sendo um dos fatores. Exatamente. Como a gente chama de engenharia, competitividade para nós você tem que ter realmente um preço aceitável, uma condição de prazo de entrega aceitável, um produto que vai funcionar quando você colocar para funcionar, um pós-venda que funcione, né? Imagine você com os grandes clientes. Essa fábrica da Tuba fabricou mais de 5 mil grupos hidráulicos na história dos 15 anos. E é natural que os clientes precisam de pós-venda, peça de reposição. Então, esse é um pilar que eu estou trazendo aqui, um pacote, né, para os nossos clientes. O segundo nós temos muita experiência, né? A experiência nos ajuda, como sempre. São 50 anos, sou meu colega Samuel de mais de 25 anos de experiência de hidráulica, então muita gente conhece de hidráulica. Conhece o mercado. Conhece do mercado, conhece o produto. Quando você vai vender, tem conhecimento facilita. E por último, a globalização, né? A gente vem se desenvolvendo em várias partes do mundo. Quando a gente saiu da Europa, isso facilita, né? Isso ajuda bastante a conhecer o mercado. Comecei cedo, tá, Afonso? Você não... Velho, filho. Tá bem, sabe? Bom, deixa eu perguntar. Hoje em dia a gente tem... é o nosso presente hoje, né? Há um tempo atrás falava que é o futuro da indústria 4.0. É o que a gente trabalha hoje. Como que isso aí se aplica
aos produtos da IME? Interessante a pergunta. Hoje, a gente aplica bastante a indústria 4.0 dos nossos projetos. Um exemplo, num passado, coisa de uma década atrás, a indústria se preocupava muito em produzir, quebra-troca. Hoje, a gente se preocupa muito a não quebrar mais. Hoje é se antever a isso. Então, o grande vilão de um sistema hidráulico que causa quebra é a contaminação do óleo. O óleo é o sangue que circula na máquina. Então, se você tem um óleo contaminado, você causa desgastes internos nos componentes. Então, hoje é comum a gente vender projeto, por exemplo, com um monitor de partícula de óleo no sistema, onde ele já dá o alerta, o cliente consegue gerar gráfico de tempo em tempo, ele já, antes do nível de contaminação subir e começar a depreciar todo o sistema, ele já consegue programar uma intervenção, se antever a isso. Então, esse é um exemplo de indústria 4.0 que a gente aplica em sistemas hidráulicos. Isso aí você não precisa educar o cliente já conhece também, né? Essa questão de, porque você está falando o problema é o óleo, você tá tirando né, o corpo aí da jogada, não é bem assim, né? O cliente já... Olha, Fábio, hoje a indústria está cada vez mais consciente dessa necessidade de boas práticas com óleo, a gente procura trabalhar nisso. Eu costumo brincar com o cliente que ele põe e compra um monitor de partícula e troca os filtros de óleo e cuida do óleo, ou ele compra bomba, válvula. O que ele prefere, o que ele quiser, eu estou à disposição dele. Só que a bomba ali custar mais caro financeiramente em termos de preço, vai gerar parada de máquina que custa muito mais, muitas vezes, do que o componente em si. Sim. O nicho de vocês de atuação exige treinamento? Vocês têm que lidar com treinamento? O tempo todo. O tempo todo. Mas interno de cliente? O tempo todo, interno, cliente, capacitação da equipe nossa, dificuldade, inclusive, de reposição de profissionais com conhecimentos de hidráulica. A hidráulica é muito restrita. Apesar de, se você procurar ter um curso de hidráulica aqui, outro acolá, nada é muito abrangente. Ninguém consegue fazer um curso de hidráulica e sair, ou uma faculdade de hidráulica e sair com conhecimentos hidráulica. Você só aprende hidráulica trabalhando com hidráulica. Então, a gente tem dificuldade. E o nosso cliente tem muita dificuldade também. E a gente também, um grande diferencial nosso é esse. A gente atua muito prestando consultoria. Os nossos vendedores, eles são muito técnicos. Eles não estão indo lá tirar pedido. Muitas vezes ele vai lá, numa emergência, entregar uma solução, e às vezes eu estou falando de uma solução que não é financeira, vendável. Às vezes é um ajuste de uma válvula libera uma linha inteira de montagem. Legal. Bom, mudando um pouquinho de assunto, né? Eu vou perguntar como é que a IME Brasil trabalha a estrutura comercial. Por quê? Porque o Brasil já em si já é uma dimensão continental, né? Tanto que vocês mesmos já falaram de vocês, né? Estão no Nordeste, estão no Sul. Como é que funciona essa estrutura, essa hierarquia? Bom, a IME, ela, por estratégia, ficar mais próximo do cliente é crucial. Por ser uma empresa de engenharia, a gente vende soluções, tá? Então, a estratégia comercial nossa passa por ter, primeiro, profissionais qualificados, que seja técnicos, que sejam engenheiros, especialistas. E a proximidade física, Fábio. Por exemplo, a gente começou, quando veio para o Brasil, a primeira região era o Sudeste. Isso, começando por São Paulo e aí frequentando alguns estados do Sudeste. Seria por questão mesmo de industrialização. Exato, a industrialização e também pela proximidade, né? Quando você está próximo da indústria, fisicamente, você entende quais são as dores da indústria e, lógico, leva a melhor solução. Então, passa por a gente ter uma estratégia física. Então, quando a gente chegou, imagina que tem de 2010, quando nós chegamos até hoje, nós já desenvolvemos o Sudeste, fomos para o Sul, né? Lógico, temos a filial em Minas Gerais e agora estamos no Nordeste. Então, os próximos passos as outras regiões que nós não temos presença física, nós alcançarmos. Então, acho que o maior pilar da estratégia comercial, óbvio,
isso tem junto as soluções, os produtos, ter uma qualidade de estoque, saber o momento certo, qual é a solução que nós temos que vender em determinadas regiões. Como bem você comentou, cada estado de região tem uma particularidade. São indústrias diferentes. Por isso que a gente fala da proximidade. Ficar próximo, entender, facilita muito. Essa é a nossa principal estratégia, Fábio. E comportamento mercadológico dos clientes de vocês muda também de região para região? Ou até, vamos dizer assim, de quando vocês se instalaram no Brasil para hoje, tem uma mudança de perfil, de comportamento das indústrias? Com certeza, Pablo. A indústria, ela vem, como comentou, tecnicamente falando, Samuel, ela vem conhecendo mais as suas máquinas, como produzir. Naturalmente, que a forma de fazer negócios também se alterou. Então, hoje... E é uma dificuldade maior hoje em dia? Ou não? Isso aí é benéfico? Não, é benéfico, né? Mas você tem que entender. O contato físico hoje, ele diminuiu com a indústria. Por quê? Com os compliances, com os portais, clientes externos, você ter transferido, né, as suas negociações para plataformas, não existe mais o contato físico. Claro, isso deixa a indústria mais profissional com esse movimento. E nós temos que nos adaptar. Imagina que a gente é comercial, a gente precisa falar com o cliente para vender o produto. E se você tem um formato mais virtual, você tem que se adaptar a isso. Então, nos últimos anos, acho que a maior transformação é como estar próximo, né, da indústria, vender, mesmo que seja virtualmente. Entendo. E como é que vocês, aliás, puxando isso aí, né, como vender, como estar próximo, né, como que vocês trabalham essa comunicação? O setor industrial, por si só, ele preza um pouco essa questão de conhecer, né, o fornecedor, de conhecer ali com quem ele está lidando, né? Como vocês criam esses relacionamentos? E como vocês prospectam? Bom, nós temos formas, né, de manter esse contato físico ou de prosperidade. Bom, primeiro a gente tem aí, inclusive, está participando desse podcast CPL, né, a CPL Resort, o marketing, né? Como a gente chegar a alcançar clientes por plataformas, por redes sociais, ok? Então a gente tem isso desenhado de uma forma pensando mais na indústria. Então esse é um pilar. 2, a gente provoca o workshop com clientes. Então, muitos clientes, para conhecer a gente, precisa, né, conhecer toda a estrutura. Então, fazer em workshop, a gente falou de treinamento, lógico, mas você ir até a indústria, levar todos os produtos, mostrar quais são as soluções hoje disponíveis por parte da INE, faz com que a gente, sabe, tire um pedaço da INE, ou separe um pedaço da INE e leve até a indústria momentaneamente, depois volta para casa. Isso é uma forma de comunicação, de prosperidade. A indústria, ela não para, né? É muito rápida. Você tem que buscar esses intervalos para mostrar esses produtos e soluções. E uma forma é o workshop. Eu acho que tantos clientes virem até a INE, né? E também a gente ir até o cliente mostrar todas as soluções. É trabalhoso, né? Não é uma coisa simples de se fazer, né? Não, não é. E uma das coisas mais importantes, uma das coisas que funciona bem, é você fazer bem feito, como o Samuel comentou. Quando você coloca um produto e funciona no mercado, o próprio cliente faz o marketing, ele faz a divulgação. O setor de vocês não é tanto a fidelização, não que não seja, né? Mas como o Samuel comentou, o projeto está lá e vai ficar lá, rodando lá, né? Mas então é a questão mesmo de fazer a imagem. Sim, a performance do produto, a imagem. Imagina, eu preciso produzir um produto, se tem uma solução aí e essa solução aí não entrega a produção que o cliente precisa, é óbvio que essa imagem ela é difícil depois de você reconstruir. Então, o nosso legado, o nosso desafio, nossa estratégia é: nosso equipamento não pode falhar em campo. Nossa solução não pode falhar em campo, porque é onde o cliente, bom, primeiro que ele apostou na INE, ele investiu na INE, não é isso? E ele que fideliza, olha, essa máquina funciona, a INE tem um produto que funciona, a próxima máquina que eu tiver, eu também quero que seja com a INE.
Sim, na questão da expansão daí, né, do cliente. Eu acho que o melhor marketing nosso é o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Eu acho que quando você entrega um produto de qualidade, com preço compatível, entrega honestidade e transparente para o cliente, tudo é consequência. No mundo corporativo existe rotatividade. Então, às vezes, você está lidando com um gestor de uma engenharia no cliente A, depois de um determinado tempo, um bom relacionamento, às vezes esse mesmo gestor vai para um cliente B ou C e leva você junto, porque ele não quer te trocar, você entrega aquilo que... E o sistema hidráulico, ele é um sistema que por ele ser normalmente o coração da máquina, às vezes o cliente, quando ele gosta daquilo, ele não quer trocar, independente se custa 1, se custa 2 ou se custa 3. Sim. Questão de confiança, ponto final. E deixa eu perguntar, se vocês podem abrir para a gente, tem algum case de sucesso que seja emblemático, assim, na atuação de vocês aqui no Brasil? Bom, Fábio, acho que o maior case nos últimos anos, né, principalmente para a indústria brasileira, é a nossa estratégia de estoque, ok? A nossa disponibilidade de estoque faz com que os nossos clientes tenham soluções, né, mais rápido, aí do plano de novos projetos, seja customizado ou seja seriado, e ele também tem um pós-venda. Imagine você, Fábio, você tem um carro, você precisa trocar qualquer componente, você chega na concessionária e eles falam daqui 60 dias você volta e trocar. Isso é muito ruim, certo? Então a IME, ela desenhou nos últimos anos uma estrutura onde a gente sabe que os clientes precisam das máquinas novas, claro, vai precisar de pós-venda, e fez uma gestão, né, de estoque, onde a gente não pode ter um cliente sem componentes, seja na pós-venda, ou ter um prazo justo, né, para novos sistemas ou as nossas soluções. Eu acho que isso, né, Samuel, é um case que a gente pode divulgar e tem sido um sucesso para nós. Inclusive, uma vertente da nossa parte comercial de faturamento grande, e aí vai de encontro com o que o Rogério falou, é o abastecimento de componentes das nossas bodeiras, dos nossos parceiros, no mercado nacional. Então, hoje, a gente focou muito em falar e atender o nosso cliente final, o fabricante de máquina com projetos, mas hoje, uma boa fatia do nosso faturamento é vendendo peças para revenda. Então, o Brasil inteiro, as revendas de componentes hidráulicos, chega até ainda para comprar e revender para os seus clientes. E a gente, com uma boa política de preço, né, a gente consegue ter isso, um bom relacionamento com todos, tanto com o cliente final quanto com a revenda. Eu vou voltar um pouquinho no assunto aqui, que eu acabei deixando passar, sobre a questão de mercadológica mesmo. A atuação em feiras de setor é uma ferramenta importante para ele? Sim, é uma ferramenta importante. Bom, primeiro, Fábio, nós somos jovens no Brasil. Apesar de 50 anos da IME para o Brasil, IME do Brasil tem 15 anos. Então, participação de feiras, eventos, a gente falou um pouco agora há pouco de workshop, o SPA, para dentro da indústria, né? É importantíssimo nessa fase de conhecer o mercado e do mercado conhecer as soluções da área. Então, está no nosso pilar estratégico, seja de marketing, seja de desenvolvimento, prospecção e aumento aí das vendas, participar de feiras e eventos. E não é visto, não é lembrado, na verdade. Sim. Eu perguntei isso porque a gente trabalha muito, né, com as indústrias e a maioria delas tem, vamos dizer assim, o faturamento gerado ali nos leads das feiras, né? Então, a indústria está tendo, vamos dizer assim, uma boa parte da comunicação dela, da parte comercial dela, voltado aí atenção para essas feiras, né? Então, é uma tendência que pelo menos a gente, assim como o mercado de comunicação, enxerga, né? E além dessa tendência no mercado de comunicação, tem alguma tendência do mercado hidráulico, ultimamente, assim, que vocês enxergam para futuro? Assim? Tem alguma tendência técnica, alguma coisa que está mudando no mercado que vocês enxergam como tendência? Eu acho que nós poderíamos colocar aqui, você complementa, a hidráulica vem passando por transformações, não novas soluções de hidráulica,
porque é uma solução muito bem... Acho que você já tinha falado, né? Que é mais uma questão energética. Exato. Mas a automação que pega um pouquinho da 4.0, a automação ela vem realmente sendo uma boa nova para a hidráulica, né? Já tem sido nos últimos anos e nos próximos anos com certeza será. O que é automação? Você tem aí aproveitar o máximo possível da performance da hidráulica com automação, com tecnologia, com produtos, né, que converse e responda melhor, né, qual é o comportamento do equipamento. Então a INE, ela tem realmente uma estratégia aí nesse top Saxon de levar esses componentes, essas novidades, soluções, automação, para junto vender a solução completa, Fábio. Hidráulica com automação. Certo. E dentro dessa aí, automação, esse tema atual, inclusive dentro da indústria, aumentando muito, de inteligência artificial, existe algum projeto em relação a isso? Não, exatamente. Sim. A inteligência artificial, bom, dentro da INE, claro, no mundo é novo, legal, é recente. E o que nós estamos fazendo é como a IA, né, inteligência artificial, nós podemos vender esse produto já com essa solução. Isso está sendo discutido internamente, não só aqui no Brasil, mas lá fora na nossa matriz. Ainda não podemos divulgar mais informações sobre esse tópico, mas a IA, a primeira fase vamos entendê-la, como a gente aplica para hidráulica e, lógico, o nosso uso dentro de casa. Interno, né? Na parte de desenvolvimento, vocês acreditam que isso aí também vai ajudar você? Na parte de desenvolvimento de projetos ou não? Uma coisa assim? Com certeza. A IA ela vai nos ajudar em todas as fases. A gente já identificou na DAIN que a IA irá nos ajudar em todas as fases. Seja desenvolvimento de projetos, seja na hora da venda, seja na hora de comunicação interna, leitura, né, de muito banco de dados. A gente não tem dúvida, isso já é um fato. O que nós estamos fazendo é como utilizá-lo no tempo certo. Como a gente vai introduzir isso no tempo certo dentro daí. Legal. Bom, a gente está terminando aqui o nosso bate-papo. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aí para as indústrias, né, para quem está procurando soluções aí no setor de hidráulica ou de energias renováveis. Vocês têm alguma mensagem aí? O pessoal que está assistindo? Exato. Bom, eu sou suspeito para falar da empresa que eu trabalho. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na INE. São 8 anos aí de bastante aprendizado. A gente tem uma política de visão e missão diferenciado e a gente isso vem da nossa diretoria, de aplicar isso muito afinco. Por exemplo, uma das vertentes é o espírito de 74 que eles falam, porque a INE foi fundada em 1974, que é aquele espírito de disposição, de fazer um pouco mais, de não ficar limitado no seu quadradinho. Então, a gente aplica muito isso, assim, a gente tem muito orgulho de ter esse espírito de 74 dentro da empresa. E eu acho que isso diferencia a gente do contexto geral do mercado da hidráulica. Bom, Fábio, a mensagem final é a INE está em Indaiatuba, então a região, tanto Indaiatuba quanto a região, nós somos uma boa opção para o mercado, todas as indústrias, legal? Para regiões, né, que, lógico, que não está no estado de São Paulo, também somos uma boa opção, reforçar que nós estamos representados, ou temos negócio nos 27 estados da federação, ok? Então a mensagem nós somos uma boa opção, uma empresa de engenharia que vende soluções hidráulicas, mais de 50 anos no mercado, 15 anos no Brasil, e a gente pode ser uma boa opção para você produzir mais, para você produzir melhor, para você ter menos quebra, para você ter um custo menor. A INE, ela atende a indústria, sabe, nas dores, né? Aonde você tem que ter mais produtividade. É isso que nós fizemos nos últimos 50 anos e vem fazendo no Brasil. Então, isso se aplica tanto para a indústria geral quanto para energias renováveis. Os nossos próximos passos aqui no Brasil é continuar ficando próximo do cliente, em regiões que a gente ainda não tem atuação física, ok? E conhecer o mercado brasileiro cada vez mais. Importante, né?
Eu queria pedir para vocês se vocês podem deixar os contatos, o site, mídias sociais. Claro, com certeza. Bom, nós temos um site da ID Group, perdão, www.idgroup.com. Lá você tem todas as informações das nossas soluções, dos nossos parceiros, legal? Os nossos contatos, né? A gente tem um pré-consultas, né? pl-vendas@idgroup.com para qualquer consulta que você tenha, né? De qualquer parte da região, do país, pode ser enviado através desse e-mail. E lógico, né? A gente está nas redes sociais. A nossa rede social, a oficial, Fábio, é o LinkedIn, onde a gente faz as nossas exatamente, onde a ID Group, né? Fortalece a marca, divulga as nossas informações, é a principal rede social e nós também, como profissionais, usuários do LinkedIn, também fazemos uso dessa ferramenta. Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade para estar participando aqui do nosso InteractCast. Agradecer, então, também vocês compartilharem com a gente aí todo esse conhecimento que vocês trouxeram aí sobre o mercado de hidráulico e energias renováveis, né? E também queria pedir para vocês que estão nos assistindo, não esquecerem de seguir nossos canais, nossas redes, nossas mídias sociais e ativarem, né, o sininho aí do YouTube para receber as notificações dos novos episódios e ficarem sempre aí atualizados com o que tem de mais inovador, o que tem de mais avançado aí no mercado industrial nacional. Tá ok? Muito obrigado por acompanharem e até a próxima. Obrigado.